Mais um vídeo aqui para o canal e hoje estamos entrando finalmente na etapa de anteprojeto do açaí, tá? E eu acabei esquecendo de gravar o processo criativo, porque eu estou atolado do projeto, não estou atolado, estou com a minha demanda limite, né? Fora outros serviços aí que a gente tem das outras empresas e eu estou tendo que me virar nos 30, tá? Mas voltando ao foco, nós estamos aqui com a planta de demolições em que eu estou fazendo a limpeza dos vegetais, ou seja, estou organizando os vegetais em cada conjunto correto, tá? Então vamos lá. Aqui agora no conjunto de vegetais eu percebi que eu fiz a planta de demolição e depois eu coloquei os pontos elétricos. Isso aqui está atrapalhando, ou seja, os pontos elétricos eles estão dentro dos conjuntos de vegetais de demolição. Então é bem simples, a gente faz essa limpeza bem aqui, clica no demolição, vai no vegetal de elétrico e silencia aí. Aproveita e já apaga no NAD de levantamento, NAD de construções e deixa ele só na de pontos. Corte de fachada deixa, circuitos tira também. Não posso tirar de circuitos, lembrei agora. De circuitos a gente tem que deixar porque o interruptor também bota na de elétrica. A gente vai mudar o, as tomadas lá com um conjunto com sobreposição gráfica. Então, a gente vai atualizar aqui e tá certo. E aí a gente entra aqui, ó, tá na planta de circuito, a gente entra na planta de demolições e aí a planta de demolições está ok, tá? O que que a gente vai fazer aqui? É só a gente corrigir as visualizações dos rótulos, que é isso aqui também. E tá certo. Esse aqui era para planta de paginação de piso. Então, assim, o que que a gente vai fazer nesse projeto, tá bom? Bem simples aqui para a gente não confundir a cabeça do cliente nem a nossa. As plantas necessárias que eu mapeei foram essas. Então, planta de levantamento, construção, planta baixa construtiva, iluminação, pontos, circuitos, paginação de piso. Não vai querer aproveitar, tá? Vai querer aproveitar o piso existente. Então, essa representação aqui a gente colocou pro forro, tá? Que o forro vai sair. Como a gente vai manter o piso, a gente não coloca essa representação do piso. Paginação de piso, esse aqui que a gente não vai precisar fazer, e aí a gente entra com o revestimento, que aí entra para finalizar a parte do revestimento. Depois disso, a gente entra na parte externa, tá? Parte externa, eu vou fazer um negócio diferenciado. Eu vou fazer uma diagramação 3D. O que que é essa diagramação 3D? Primeiro eu vou vir aqui fora, vou acionar aqui o modelo 3D, e aí com base no que a gente tiver aqui, que eu tenho que... Eu botei ele no vegetal de revestimentos, no Ed Marquises. Foi de Marquise, quer ver? Aqui, ó. Marquise. Eu vou detalhar isso por fora através de uma diagramação 3D. Que eu faço o quê? Tipo, eu pego, seleciono esses elementos, todos aqui, e depois eu faço um documento 3D com base nisso, beleza? De resto, são só as plantas, tá? Então foram essas plantas, e aí a gente vai fazer as vistas internas do projeto, beleza? Então vamos repassar aqui, que eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer esse vídeo aqui, simples, explicando o que que eu fiz, né, de cada planta. Nesse caso de plantas menores, como é que a gente separa e tal. Depois eu vou fazer um vídeo só nessa diagramação no documento 3D, como é que a gente vai fazer. E o último, a organização das pranchas, que aí eu vou fazer, botar aqui nas pranchas, organizar as pranchas direitinho, tudo isso pra gente ver como faz todo o processo criativo. Tá? Esse vídeo é mais instrutivo, beleza? Então vamos aqui para a parte das plantas, tá? Planta de levantamento é o que tem lá hoje. Então a gente tem inicialmente essa área do açaí aqui, que é essa zona, ela tem que sair, no caso aqui, ó, essa zona aqui ela vai ser construída. A gente tem uma zona existente, tá? Pode ser que você coloque, pode ser que não. Nesse caso da legenda, eu vou até colocar isso aqui também. Nesse caso aqui da planta de levantamentos, eu vou colocar, para ficar um pouco mais didático. Então eu coloquei aqui, eu errei, apertei o ESC sem querer. Coloquei aqui. E aí, essa zona, eu vou colocar a área açaí, que é a área do açaí existente, tá? E lembrando que aqui tem que estar em existente, porque você já existe isso lá. Só que, concorda comigo que essa área aqui ela vai mudar? A gente ampliou essa área para uma área maior. O certo aqui é fazer o quê? Essa área do açaí aqui, a gente também colocar ela como demolir, tá? A gente coloca ela também como demolir. E aí o que acontece? O ideal, a gente facilitar a vida do pessoal, é a gente já ter as cotas fazendo é, o, o- as medidas antigas. Então, por exemplo, pega aqui, puxa. Só mesmo o básico, nada muito elaborado. Então, a gente faz aqui e aí a gente tem as medidas gerais desse ambiente. Quais outras medidas que eu gosto de colocar? Que aí vai variar dependendo do seu modelo aí de negócio. Do que a gente vai colocar
de abertura, que já tem, o que não tem, beleza? Nesse caso aqui, por exemplo, essa porta aqui, ela tá como vão simples, né? E ela tá como vão simples, e o ideal é ela entrar como janela, tá? Ela entrar como janela. Então a gente muda essa representação trocando como janela e depois botando ela para demolir. Só que tanto faz. A gente pode especificar, eu gosto de fazer isso, especificar que aqui é uma abertura. Aqui é uma abertura existente que temos, que vamos ampliar para virar uma porta no futuro. Ou você pode fazer essa porta que vai ser demolida, ou você pode fazer uma janela, ou você pode só representar como é que é o nome? Um rótulo, tanto faz. Finalizou as medidas, aí a gente vai para a planta de demolições. A planta de demolições, você já vê que a área da zona ela aparece vermelhinha, ou seja, porque a planta de levantamento que a gente fez aqui, botando a escala de 1 para 50, ela aqui, a gente já mapeou que o que está aqui no levantamento, ela vai ser demolida, tá? Então, no mesmo caso, essas paredes aqui, demolidas. No mesmo caso dessa porta aqui, demolidas. Então, você já marca com o que vai ser demolido aqui. E na planta de demolições, ele só vai aparecer o que você já marcou de demolido, tá? E aí você faz uns ajustes finos aqui para deixar a visualizaçãozinha melhor, tá? Eu gosto muito desse modelo. Isso aqui, para colocar isso aqui nesse canto, é só pesquisar por filtro de renovação. Se não me engano, a gente vai aqui, ó, paletas, e aí a gente pesquisa aqui, ó, renovação. O meu já está ativado, o seu provavelmente não esteja. Clica aqui, e aí ele vai aparecer desse jeito, assim. Vai aparecer desse jeito, e aí tu pode encaixar ele aqui em cima. Eu gosto dessa disposição de elementos, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer é corrigir a representação gráfica, ver se está tudo certo. Nesse caso aqui eu preferi colocar pro forro, dessa forma. A área, ok, a área do açaí vermelhinho assim, pra mim tá ok. E aqui, como a gente tinha uma bancada, a gente poderia fazer de duas formas. Ou a gente poderia fazer uma outra representação para mostrar a bancada, ou pode fazer como eu fiz aqui. Eu coloquei um rótulo e eu coloquei uma linha tracejada para indicar que é bancada. E aí pode fazer de outras formas, né? É porque como eu não peguei as medidas, nem desenhei exatamente, eu só peguei aqui a medida que ela está encostada na parede, eu só vou colocar, demolir a parte da bancada existente nessa área. E aí o pessoal vai entender lá, porque eu vou também fazer uma explicação lá na hora, tá? Então, cotas do que vai ser demolido, cotas do que a área total. Isso aqui não faz sentido estar indo para cá, bota para cá. Então aqui a gente entende que até essa parede vai ser demolida a questão do forro. Aqui é a medida da porta que vai ser demolida que vem lá. Aqui é a medida da parede pequena, a medida da viga, enfim, tá? Depois a gente entra de construções. A de construções ainda é um pouquinho mais detalhado, até porque a gente já entra com uma área... Essa zona aqui tá enchendo o saco, né? Aqui. A gente já entra com áreas que vão ser construídas. Você está conseguindo entender que aqui eu estou fazendo só a representação da área interna. E aí, em algumas plantas, eu vou estar representando a área externa, mas essa aqui eu vou separar. Então, eu vou fazer primeiro a parte interna, mostrando o que a gente fez. Depois a parte externa, mostrando o que a gente fez. Que a marquise ela entra daqui até aqui. E aí ficaria muito ruim de representar isso em planta. Então, eu prefiro fazer as plantas primeiro da área interna e depois a gente faz um detalhamento avulso ali da marquise, tá? Então, o que a gente faz? Mesma coisa, pode fazer. Vou fazer logo aqui. Botei todos para aparecer na parte da frente. Aqui a gente tem a indicação de onde a gente vai fazer as coisas, a abertura de onde tem a porta. Esse aqui tá errado. Esse aqui é outro texto. Aqui é transformar porta em parede de vidro para adesivar. Aqui ele vai fazer uma adesivagem para colocar anúncio do próprio açaí. Parede de gesso que a gente trouxe até aqui, 1,36, que está exatamente no tamanho do outro freezer. Essa parte aqui do piso eu não vou colocar mais, né? Eu vou deixar ele como existente, até porque ele é um piso existente mesmo. E aqui eu tiro aqui, ó. Porque não querendo mudar a representação dele agora, eu vou mudar depois. A soleira, ela também vai mudar, porque a gente vai arrancar. Aqui existe aqui, cadê? Vem aqui, ó. Tem essa parede e a gente tem essa soleira antiga. Tem como a gente fazer de duas formas. A gente pega essa soleira e amplia, né? Faz uma emenda aqui, ou compra uma nova. Eu coloquei aqui um tamanho original que a gente precisa, né? Então, é tranquilo. Na verdade, faltou essa medida. Vou botar bem aqui. Tá, o que acontece? O cachorro começa a ficar doido. Vou deixar aqui a janela para diminuir o barulho dele. Tá, então a gente entra aqui com parede de gesso, a gente entra aqui com as medidas, a gente faz todas as medidas necessárias para isso. E esse aqui também não tá aparecendo. Pronto. E aí faz toda a configuração.
Nesse caso aqui, tem a marcenaria, que não tá aparecendo. Deixa eu ver bem aqui se eu coloco ela. Tô revisando aqui com você, né, galera? É desse jeito que a gente faz. Aqui, ó. Show. Aí, no caso, eu vou separar. Eu tenho que separar. Ó, porque a marcenaria tem tudo isso aqui. Então aqui eu vou colocar outra coisa. Deixa eu ver o que eu faço. O ideal seria botar outra. Vou botar isso aqui com marcenaria planejada. Esse aqui eu vou tirar. É porque eu não gosto de colocar muito a questão da marcenaria, que ela polui muito a planta de demolições. E a planta de demolições, eu gosto mais da questão de elementos estruturais. Então entra parede de gesso, entra divisória, parede, porta, janela. Essa parte de marcenaria, eu coloco em uma planta separada, uma planta ali de detalhamento, alguma coisa assim. Tá? A gente fez a planta de construções. Continuando, nós temos aqui a planta, como eu tinha falado, né? E a planta de construção é mais ou menos isso aqui. Planta baixa construtiva, aí já entra tudo, E aí são ajustes finos que a gente faz. Então a gente entra aqui com as cotas gerais, marcenaria, a gente entra aqui com a representação de tudo de forma simplificada, tá? Forma simplificada. O ID aqui das janelas, das portas, áreas, a coisa da sair. Eu não gosto de colocar aqueles elementos triângulo, bolinha, quadrado, justamente porque para mim polui demais. Eu prefiro fazer uma planta só pra gente falar sobre isso. Então, por exemplo, eu posso fazer isso na planta de revestimentos. Então, eu posso colocar as paredes, e aqui eu coloco a de forros, eu coloco o forro tal, piso tal, entendeu? Cada planta tem o seu objetivo. Eu gosto desse jeito, tá, gente? Tem gente que gosta de fazer assim. Até para fazer no ArchiCAD é mais simplificado, que a gente tem um modelinho aqui que faz, só que não fica legal, não fica inteligente. Então, eu prefiro muito mais fazer as plantas separadas para a gente ter essas representações, ter essas indicações, do que a gente fazer tudo na planta baixa. Mas varia, tá? Nesse nível de detalhamento aqui, eu sei que vai ser conversado, vai ser feito por alguém que eu confio, que eu sei que lê os projetos, que pergunta e faz as coisas certas. Então eu estou fazendo isso. Se fosse para uma pessoa que eu não conheço, um projeto online, uma coisa que realmente seja maior, que vai precisar de mais detalhes, eu detalho mais, tá bom? Então assim, até agora, esses projetos aqui da região da minha cidade tá tranquilo. Agora, projetos de fora, meu amigo, detalhe que não acaba mais. Isso aí é até um pouquinho cansativo. Então a gente vem aqui a planta baixa, já inclui aqui a área da marquise, vocês estão vendo? Isso é uma coisa que acontece muito comigo, eu não sei se acontece com vocês, tá? Por exemplo, a zona, tá vendo aqui, ó? A zona aqui, e na planta de construção, ela já fica em cima disso aqui. Aí pode ser que na planta baixa construtiva, se eu colocar ela aqui no canto, que eu tirei lá da planta, ela fica em cima de alguma coisa. Então tem como você driblar isso, como é que você faz isso, tá? Você entra aqui na questão de rótulos, coloca o rótulo aqui fora, e aí você pode criar um rótulo base na zona. Base da zona. Então, por exemplo, deixa eu ver, ó, nome da zona relacionada. Você cria aqui e embaixo você bota a área. Você procura aqui botar aqui, botar área. Acho que é a área da zona, se eu não me engano. Deixa eu ver se é a área da zona, que agora eu tô na dúvida. Zona. Qual é a área da superfície? Toda vez eu confundo isso. Incrível. Incrível. Aqui. Botar aqui. Vou tentar essa. E aí, se não for, a gente releva. Cliquei aqui e aí eu consigo, sei lá, botar na zona e tá aqui, ó. Apareceu. Deu a mesma coisa. Aí você faz um ajustezinho. Você pode botar isso aqui para aparecer assim. Você pode fazer isso aqui ir pro meio. Deixa eu botar aqui. Agora tem que ser tudo, né? Aqui. Aí foi pro meio. Aí a gente entra aqui, ó. Aí bota igualzinho como tá na zona. E aí você já tem um modelo de. Aí, ó, você já tem um modelinho de zona. Então você pode muito bem, ó, nesse caso, botar essa zona aqui só para aparecer nas demolições. Vai no seu critério. E essa aqui você bota no vegetal de planta baixa construtiva. Tá? Isso é só uma ideia aí que eu tive, porque é muito chato realmente você ficar mudando a zona de canto para um lado. Antes eu fazia, para todas as plantas eu fazia isso aqui. Eu botava uma zona relacionada com o rótulo em cada planta. Só que aí dava trabalho também. Então eu prefiro dessa forma. E aqui, como não está atrapalhando, não tem muita planta para a gente ficar mudando para um lado para outro, essa aqui é um modelo melhor, tá? Planta de iluminação, a mesma coisa. Planta de iluminação a gente faz aqui, fita de LED a gente faz com viga. Bem simples também, nada demais. Eu parei de detalhar a fita de LED, hoje eu só faço uma viga mesmo simplona, cadê? Perdi a viga, não tô conseguindo ver. E o pior é que ela tá aparecendo aqui, só que não tá mostrando. Vou botar aqui modelo 3D, F4.
Errado é isso. Pronto. Vou mostrar aqui no 3D, fica melhor. Tô aqui, ó. Fita de LED. Só a vinha mesmo. Aí para cortar, você pode colocar aqui ela ambiente o ar, né? Que ela vai cortar, volume de ar, ela corta. Se colocar vidro, ela não corta, mas aí você fica com elementos, operações sólidas que aí dá certo, tá? Só faça assim a viga hoje, não perca tempo com muita coisa não. E aí a sobreposição gráfica da viga, tá? Quando a iluminação, eu sempre coloco aqui, ó, tudo em vista. Porque dessa forma, eu não vou me preocupar se a vista estiver escondida, se a viga estiver... Enfim, tá? Isso aqui é bem melhor, só faça isso. Só faça isso, você vai estar muita dor de cabeça. E a sobreposição gráfica, você tem que colocar ela sempre como apropriar a classificação de luminário. E bem aqui você tem que colocar a fita de LED, beleza? Depois eu posso ensinar como fazer a planta de iluminação mesmo. Tá até no meu plano de conteúdo, fazer essa planta, só essa planta, né? Acaba que eu esqueço. Vou me organizar, vou melhorar a qualidade dos vídeos. Agora que entrou uma grana, eu consigo comprar um material decente. Enfim, vamos lá. Pronto. Aqui também a mesma coisa. Ambiente luminário. Esse aqui eu sempre uso agora com esse elemento aqui quando eu quiser fazer de sobrepor. Que é o da eixo. E a gente tem aqui os pontos. Que eram para estar aqui. Pode ser que... Ah, tá aí, ó. O fogo estava para a parte de cima. Então aí a gente tem as luminárias. Tranquilo? Tranquilo. Bem simples, cota sempre para fazer amarração. Então, por exemplo, esse ponto aqui está cotado na vertical, horizontal. E aí você não tem como errar. Durante a obra o cara vai conseguir fazer essa marcação tranquila. Mesma coisa da viga. Da viga não, da fita de LED. Você bota a distância da parede, você bota aqui. E aí você consegue fazer a representação tranquila. Beleza? Beleza. Planta de pontos, bem simples. Nós temos pontos existentes lá. E aí eu vou colocar uma observação que é para aproveitar os pontos existentes. Porque no dia não deu para medir. Tinha muito lixo aqui, ó. Tinha lixo aqui, lixo, tá um entulhão aqui, eu não conseguia pegar. E aí a pessoa disse que tem um ponto de tomada aqui. Aí não tem problema a gente deixar. Mas aí esses pontos aqui que eu mapeei, eu não estava conseguindo ver. Então eu já mapeei para caso tenha, aproveita, caso não tenha, já tem aí a especificação, porque vão limpar isso aqui e tudo e tal. Aqui eu sei que não tem, aqui eu sei que não tem, aqui eu acredito que aqui também não tem, tá? Enfim. Botei um na parte externa, um ponto médio, um ponto baixo. Na verdade não tá baixo, ele tá 80 centímetros e ele tá 1,20. Então os dois são médios considerados pelo ArchiCAD. Por isso que eu vou colocar a altura também. O resto que a gente bota padrãozinho, a gente pode deixar sem altura. Se bem que 1,20 eu acho que tá... ó, tá em cima aqui. Eu não quero que fique aparecendo não. Vou colocar eles a 80 centímetros. E ele só funciona para os freezers. Pronto. Aí tem que botar a altura. Como é que a gente bota a altura no ponto? Simples, você entra, bota aqui, ó, mostrar a altura do piso. Pã. Aí ele tá vindo assim, né? Aí você vê se é interessante para você manter desse jeito. Tá aí, 80, 80. Aqui também a gente vai ter que colocar. Só que aqui não vai dar para colocar... Deixa eu ver se dá certo. Eu vou ter altura. Deixa eu ver se eu consigo mudar o ponto. Não consigo, ó. Nesse caso aqui a gente já vai ter que pensar numa outra forma. Deixa eu ver se eu consigo. Eu sei que bem aqui eu consigo mudar. Sempre legíveis, todo texto ele vira. Mas eu não tenho como mudar ele. Então aqui eu vou ter que usar rótulo. Vou ter que usar rótulo. Beleza. Aí você vê os pontos melhores para você. Planta de circuitos. Bem simples também. Coloca a sobreposição gráfica colorida. Bem aqui, ó. Tomada cinza claro. Tá vendo que elas ficam bem clarinhas, elas quase não aparecem. Então, beleza. Não é o foco delas nessa planta. Iluminação com linha roxa. Todas as iluminações, todo tipo de 3D com arte de iluminação. A gente quer só as linhas, tá? As linhas que já existem na cor roxa. Se eu quisesse um tipo de linha... aqui não vai mudar. Se você ligar ou não, não vai mudar. Vai mudar se você mudar isso aqui, botar o tipo de linha. Beleza? Acabou-se. Simples assim. Questão de circuito. A gente cria uma propriedade. A gente entra aqui na de iluminações e cria circuitos. Circuitos cria o nome da propriedade de circuito, se quiser botar uma descrição, tipo de dado geral. O que é o dado geral? O dado geral é o que você vai preencher, tá? O dado geral é o que você vai preencher. Então, se eu entrar aqui, e, por exemplo, eu entrar aqui nos circuitos, isso é o dado geral, eu consigo preencher qualquer coisa. E aí todos vão mexer ao mesmo tempo. Por isso que é dado geral. Se fosse específico, esqueci qual número que estava aqui. Ó, se for específico, uma coisa que não vai mudar, tipo, não, aqui só tem tipo 1, tipo 2, a gente faz que nem o outro modelo de iluminação, de luminário, que a gente entra aqui nas propriedades. A gente tem spots, aí você vê que tem uma listazinha. Isso aqui é a mesma coisa.
Entra aqui no gestor de propriedade, tipos de iluminação, em vez de colocar geral, você bota definir opções. E em definir opções, você vem aqui e define as opções. Ah, eu quero mais opções. Configurar, e aí você coloca aqui o que você quer. Simples, clica aqui, adicionar, e aí você pode criar uma opção nova. Simples assim, tá, gente? Planta de paginação de piso, essa aqui não vou colocar. E aí entrando na planta de revestimentos, que aí tá faltando o quê? A gente fazer as aberturas. As aberturas e corrigir as alturas. Essa aqui é a planta que mais cansa. É a que mais cansa, sem mentira nenhuma. Porque além da planta, eu tenho que entrar aqui no revestimento. E eu tenho que definir a altura. Você tá vendo aqui que o negócio tá indo lá para cima. A 5 metros. Como é que eu sei que isso aqui está na planta de revestimento? Eu olho o ID. Eu olho o ID. Ou eu mudo lá a planta aqui, ó. Para aparecer também no 3D. Deixa eu ver se tá aparecendo. Revestimento, cadê? Ó, tá aí. Então ela fica coloridinho. Aí eu consigo ver as situações. Beleza? Aí aqui eu vou fazer essa correção de altura aqui. Pega esse elementozinho aqui, coloca para cá. Esse elementozinho, coloca para cá. E aqui também. Aqui eu vou fazer assim. Seleciona tudo. Depois de seleciona, pra gente abrir a opção de descer. E aí desce para cá. Pronto. Aí. Agora ela tá na medida correta. Show? Show. Gente, mas é o seguinte, o que vai acontecer agora? Eu vou fazer as aberturas, né? Para quem não sabe, as aberturas é desse jeito que eu faço. E aí eu ajusto o tamanho da porta. Ou seja, isso aqui vai ajudar a excluir no modelo de planta na tabela, tá? Acho que já tinha feito um vídeo sobre isso, né? E aí ficou mais claro. E aí faço tanto aqui como fora e depois eu vou para a tabela. A tabela vai aparecer assim. A tabela ela aparece... Deixa eu ver como é que ela tá aqui, né? Porque ela tá errada. Todos os investimentos e tal, vai aparecer explicando mais ou menos isso aqui. O código, que é o ID, a vista, né? Ela pode aparecer tanto desse jeito se for objeto, como cortezinho, tá? E o modelo, que aqui eu escrevo. Que aí esse modelo aqui, ele já atualiza nesse modelo aqui. Já entra aqui. Aí bem aqui, ó, no modelo, ela já vai mudar. Porque aqui no... Ah, entendi, ó. Vou fazer logo aqui pra vocês. A gente encerrar o vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se esse tipo de conteúdo aqui tá legal, tá bacana, tá? Porque eu tenho vários conteúdos pensados, porém ainda não comecei a gravar, porque são conteúdos mais de ideias minhas, entendeu? E aí conteúdos de mais ideias minhas, eles geram poucas curtidas. E eu gosto de fazer conteúdo assim. Pronto, aqui ó. Aqui, vou dar uma ampliada. Aqui ó, ela vai aparecer a representaçãozinha em colorido. Aqui não tá dando pra ver muito bem. Mas quando a gente coloca pra planta, ele aparece direitinho. Esse aqui você tem que mudar, não vai poder ficar assim, né? Porque esse aqui, se eu não me engano, é Heavy 01, ele já está representando a placa de telemetálica, tá? Então aí já não é interessante a gente fazer desse jeito. Mas aí, ali já mostra tudo, ó. Se eu fizer um negócio certinho, cadê? Perdi aqui, ali. Já mostra a área. E isso aqui é o que importa, que ele já está calculando a altura e comprimento. Enfim, beleza? Lembrando, galera, encerrando aqui o vídeo, lembrando que se você tem interesse em aprender ArchiCAD do básico ao primeira planta, sua primeira entrega ali, completinha, bacaninha, a gente faz aí um treinamento individual, tá bom? É individual, 4 pessoas online, em tempo real, tá? Nada gravado, nada muito complicado. E a gente coloca à disposição de dúvidas para fazer uma coisa personalizada para sua dor, tá? Então, se você não sabe, sei lá, modelar um ArchiCAD, a gente ensina. Se você não sabe fazer plantas, documentação, a gente também ensina, tá bom? Então, é isso, até o próximo vídeo. Tchau!